Você já parou para pensar no que realmente significa receber Jesus na Sagrada Comunhão? Muitas vezes, acostumados à rotina da missa, vamos ao altar sem perceber a grandeza do mistério diante do qual estamos. João Paulo II, chamado de o Papa da Eucaristia, não se cansava de repetir: a Igreja vive da Eucaristia. Nela está todo o seu tesouro, nela está a sua vida. Agora, imagine isso: o próprio Cristo, Filho de Deus, escondido sob a aparência humilde do pão, entra em você. O Criador se une à sua criatura. O infinito se aproxima do seu coração. E isso não é apenas um símbolo, não é apenas um gesto de fé. É a presença real de Jesus Cristo vivo. Mas, diante dessa realidade tão grandiosa, surge uma pergunta inevitável: será que sempre estamos preparados para recebê-lo? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos alerta: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. E Cor 11, 29. Palavras fortes. O apóstolo nos lembra que não podemos aproximar-nos da mesa da comunhão de qualquer maneira. A comunhão não é um gesto automático, nem um costume social. É um encontro sagrado. E aqui entra o grande alerta de João Paulo II. Em suas homilias, cartas e catequeses, o Santo Papa lembrava continuamente que antes de receber Jesus no sacramento da Eucaristia, o fiel deve examinar sua consciência e confessar seus pecados graves. Não por medo, mas por amor, porque o coração deve estar limpo para acolher aquele que é puro. Ele dizia: não tenham medo de confessar-se. Cristo sabe o que há no coração do homem. Só ele pode perdoar. A confissão não é humilhação, é libertação. Muitos hoje esquecem disso. A pressa, a rotina, a mentalidade moderna que relativiza o pecado fazem com que até mesmo católicos pratiquem uma espécie de automática comunhão, sem refletir sobre o estado da própria alma. Mas João Paulo II alertava: a comunhão recebida em pecado mortal não traz bênção, mas perigo espiritual. Por isso, neste vídeo, vamos percorrer juntos 4 grandes capítulos, onde reuniremos os pecados mais comuns e mais graves que muitos levam até o altar, sem confessar antes. Não para julgar ninguém, mas para iluminar. Não para condenar, mas para acordar a consciência. No primeiro capítulo, veremos os pecados contra Deus, que ferem diretamente a relação com o Criador. No segundo, refletiremos sobre os pecados contra o próximo, que nos afastam do mandamento do amor. No terceiro, abordaremos os pecados contra nós mesmos, que obscurecem a nossa dignidade de filhos de Deus. E por fim, no quarto capítulo, chegaremos ao ponto central: o perigo de comungar sem estar em estado de graça, algo que João Paulo II considerava um dos maiores riscos da vida espiritual. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante do altar, prestes a comungar. O sacerdote levanta a hóstia e diz: o corpo de Cristo. Naquele momento, o céu inteiro se inclina sobre você. A pergunta é: seu coração está pronto para receber o Rei? Este vídeo não é apenas um alerta, mas um chamado de amor. Porque, como dizia São João Paulo II, a Eucaristia é o maior tesouro da Igreja, e só um coração arrependido pode acolher tamanho dom. Prepare-se. Talvez este seja o exame de consciência que faltava na sua vida. Entre todos os pecados que um homem pode cometer, aqueles que se voltam diretamente contra Deus são os mais graves, porque ferem a própria raiz da fé. João Paulo II dizia: o pecado não é apenas uma fraqueza humana, é ruptura com Deus, é recusa do seu amor. Quando nos aproximamos da Eucaristia, é justamente Deus quem vem a nós em toda a sua santidade. Por isso não faz sentido receber o Cristo vivo se, ao mesmo tempo, o negamos com a nossa vida. Neste capítulo, vamos refletir sobre 4 pecados gravíssimos contra Deus, que precisam ser confessados antes da comunhão. Negligenciar a missa dominical, o terceiro mandamento, nos recorda: guardar domingos e festas de guarda. A missa dominical não é apenas um preceito da Igreja, é encontro com o ressuscitado. No entanto, quantos católicos deixam a missa por preguiça, por descuido ou por colocar qualquer atividade em primeiro lugar? João Paulo II foi firme: o domingo é o coração da vida cristã. O homem que não tem tempo para Deus perde o sentido da própria vida. Receber a comunhão sem arrependimento desse pecado é uma contradição. Como acolher Jesus na Eucaristia, se não o buscamos na Assembleia do seu povo? 2. Blasfêmia e falta de reverência ao nome de Deus. Outro pecado gravíssimo é usar o nome de Deus em vão, ou tratar as coisas sagradas com desprezo. A blasfêmia é uma ferida direta contra a santidade divina.
Quantas vezes palavras impensadas, piadas sujas ou críticas à igreja escondem, no fundo, uma falta de fé? São João Paulo II nos lembrava que o cristão deve ter os lábios purificados pelo louvor. O homem se realiza quando adora. Só quem adora é livre. Se nossos lábios ofendem a Deus, como podemos depois usá-los para receber a palavra viva e a carne de Cristo? 3. Idolatria do dinheiro, do prazer ou do poder. A idolatria não ficou no Antigo Testamento. Hoje, ela se disfarça em outros altares. Dinheiro, sucesso, prazer, status, redes sociais. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo. Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. João Paulo II, em uma homilia memorável, afirmou: o drama do homem moderno é viver como se Deus não existisse. Se o nosso coração está dividido, preso aos ídolos, precisamos confessar e libertar-nos antes de receber a comunhão, porque a Eucaristia é exclusividade. Só há espaço para Cristo. Indiferença e falta de oração. Por fim, um pecado silencioso, mas muito comum: a indiferença diante de Deus. Muitos católicos vivem como se não precisassem da oração, como se a relação com o Senhor fosse apenas um detalhe. Mas sem oração, a fé esfria. Sem oração, o coração se fecha. E receber a Eucaristia sem desejo de intimidade com Deus é como convidar alguém para sua casa e deixá-lo sozinho na sala. João Paulo II rezava horas diante do Santíssimo. Ele dizia: a oração abre o coração ao encontro. Quem não reza, não conhece o Pai. A confissão limpa o coração da frieza espiritual, reacende a chama e nos prepara para acolher Jesus com reverência. Um chamado à consciência. Pense por um instante: quantas vezes você já se aproximou do altar sem refletir sobre esses pecados? Talvez sem perceber, talvez por rotina, mas a boa notícia é que a misericórdia de Deus é infinita. A confissão não é condenação, mas libertação. É o reencontro com o Pai que nos devolve a dignidade. Na confissão, o Senhor não apenas perdoa, Ele cura, Ele restaura, Ele devolve a alegria. João Paulo II afirmava com força: não tenham medo de abrir o coração a Cristo. Ele não tira nada, mas dá tudo. Aplicação prática. Antes da próxima comunhão, faça um pequeno exame de consciência. Tenho honrado a missa dominical com amor e não apenas como obrigação? Tenho usado meus lábios para louvar ou para blasfemar? Tenho colocado algum ídolo no lugar de Deus? Minha vida de oração revela amor ou indiferença? Se a resposta revelar queda, não tema. Procure o confessionário. Cristo espera por você. E quando, com o coração limpo, você se aproximar do altar, experimentará a comunhão como um verdadeiro encontro transformador. Depois de refletirmos sobre os pecados que atingem diretamente nossa relação com Deus, é preciso olhar para outro campo essencial: a relação com o próximo. Jesus foi claro quando resumiu a lei: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37, 39. Não existe amor verdadeiro a Deus sem amor ao próximo. João Paulo II repetia: o homem não pode encontrar-se plenamente senão no dom sincero de si mesmo. Mas o que acontece quando, em vez de doação e amor, escolhemos a ofensa, a indiferença e a injustiça? O pecado contra o próximo se torna um muro entre nós e Deus. Não podemos receber o corpo de Cristo se desprezamos o corpo sofredor de nossos irmãos. Neste capítulo, vamos refletir sobre alguns dos pecados mais comuns contra o próximo, que precisam ser confessados antes de aproximar-se da Eucaristia. Fofoca, calúnia e difamação, as palavras têm poder. Com elas podemos edificar, mas também destruir. Quantas vezes repetimos comentários sem pensar? Quantas vezes manchamos a reputação de alguém, talvez até injustamente? A fofoca pode parecer um pecadinho, mas João Paulo II dizia: o veneno da palavra maldosa destrói mais do que a espada. Receber a comunhão com a boca que espalhou maldade é um contrassenso. A mesma boca que feriu o próximo deve antes ser purificada no sacramento da confissão, para depois receber a palavra viva de Deus. Falta de perdão e ressentimento. Outro pecado que bloqueia a graça é a falta de perdão. Jesus nos ensinou no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Mas quantos guardam mágoas, rancores, feridas antigas? João Paulo II, que viveu a perda da família, a perseguição do nazismo e do comunismo, sabia o peso do ódio. E mesmo assim declarou: não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão. Receber a Eucaristia com o coração cheio de ódio é negar o próprio Cristo, que morreu perdoando
perdoando os inimigos. Por isso, o confessionário é o lugar para liberar o peso do rancor e pedir a graça de perdoar. 3. Injustiça social e indiferença ao sofrimento. Deus se identifica com os pobres, os marginalizados, os sofredores. Jesus disse: tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Ignorar a fome, a miséria, a exploração do próximo é também pecado. João Paulo II denunciava: um mundo dividido entre ricos, cada vez mais ricos, e pobres, cada vez mais pobres, é um escândalo diante de Deus. Se fecho os olhos ao sofrimento humano e, ao mesmo tempo, me aproximo da Eucaristia, vivo uma contradição. Como receber o corpo de Cristo sem reconhecer Cristo no corpo ferido dos irmãos? 4. Orgulho, egoísmo e indiferença. Muitos pecados contra o próximo nascem de uma raiz comum: o egoísmo. Colocar-se sempre em primeiro lugar, desprezar as necessidades do outro, recusar-se a ajudar, cultivar a indiferença. João Paulo II lembrava que a cultura do egoísmo gera a cultura da morte, isolamento, violência, solidão. Mas a comunhão é o contrário do egoísmo. É união, é partilha. Receber a Eucaristia sem lutar contra o próprio egoísmo é como tentar unir o que está dividido. Um chamado à consciência. Imagine aproximar-se da comunhão com um coração endurecido, cheio de rancor, fechado no orgulho. Como acolher aquele que é amor, se no íntimo recusamos amar? É por isso que a confissão é necessária. Ela abre espaço para o perdão, restaura relações quebradas, ensina-nos a amar de novo. João Paulo II dizia em um encontro com famílias: a comunhão não é apenas com Cristo, é também entre nós. Só é verdadeira quando há reconciliação. Aplicação prática antes da próxima comunhão. Pergunte-se: tenho usado minhas palavras para edificar ou para destruir? Tenho guardado rancor em meu coração? Tenho sido indiferente ao sofrimento dos pobres, dos doentes, dos necessitados? Minha vida revela egoísmo ou doação? Se alguma resposta o incomodar, não tema. Leve esse peso ao confessionário. Peça perdão, reconcilie-se e então vá ao altar com um coração novo. Porque quando nos aproximamos da Eucaristia reconciliados, experimentamos não só a presença de Cristo, mas também a comunhão com todos os irmãos. E isso transforma a vida. No primeiro capítulo, vimos os pecados que ferem diretamente a relação com Deus. No segundo, refletimos sobre os pecados contra o próximo. Agora, chegamos a um campo que muitas vezes esquecemos: os pecados contra nós mesmos. Sim, também podemos pecar contra nós. Como? Quando, em vez de cuidar da vida que Deus nos deu, escolhemos caminhos de autodestruição, vício, impureza e desprezo pela própria dignidade. São Paulo recorda com clareza: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Pois fostes comprados por um grande preço. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Em Cor 6, de 19-20. Se o corpo é templo, então cuidar dele é um dever espiritual. Se a alma foi resgatada por Cristo, então manchar essa graça é um pecado sério. João Paulo II insistia: o homem não pode ser entendido sem Cristo. E sem Cristo, o homem não se entende a si mesmo. Quando pecamos contra nós, estamos obscurecendo a imagem de Deus em nós. Por isso, antes de comungar, é preciso examinar se não carregamos esses pecados que ferem nossa própria dignidade. Vícios e dependências. Vício escraviza. Seja no álcool, nas drogas, no jogo, na pornografia ou até na tecnologia, todo vício retira a liberdade do homem. João Paulo II dizia: a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas escolher o bem. Se alguém está preso a um vício e não luta contra ele, precisa reconhecer o pecado e buscar libertação. Aproximar-se da Eucaristia sem esse arrependimento é como esconder correntes debaixo de um manto branco. A confissão, acompanhada de esforço e acompanhamento espiritual, é o início de um caminho de cura. 2. Falta de pureza e desrespeito ao próprio corpo. A cultura atual banalizou a sexualidade, mas a Igreja, iluminada pelo teólogo do corpo, João Paulo II, recorda: o corpo humano tem uma linguagem sagrada. A pornografia, a promiscuidade, a infidelidade não são apenas erros pessoais, são feridas profundas contra o próprio coração, que depois se refletem no relacionamento com Deus e com os outros. O Papa afirmava em suas catequeses: o corpo, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Quando desrespeitamos o corpo, apagamos a imagem de Deus nele. Antes da comunhão, é necessário confessar essas quedas, buscar a pureza e pedir a graça de viver a sexualidade como dom, não como escravidão. 3. Preguiça
preguiça espiritual e descuido da alma. Nem sempre o pecado contra si aparece em formas escandalosas. Muitas vezes, ele se esconde no simples descuido. A preguiça espiritual, ou assídia, é quando deixamos de cuidar da alma, deixamos a oração, abandonamos a leitura da palavra, negligenciamos os sacramentos. É como deixar uma casa às traças. E então, quando chega a comunhão, o coração está vazio, frio, sem amor. João Paulo II dizia: a fé, se não se alimenta, morre. E o coração sem oração se torna um deserto. Receber a Eucaristia nesse estado de indiferença é como receber o fogo sem estar disposto a aquecer-se. Desprezo pela própria vida outro. Pecado contra si mesmo é o desprezo pela vida. Ferir-se, destruir-se, recusar-se a viver. Quantos jovens e adultos vivem a tentação do desespero, da autodesvalorização, até dos pensamentos suicidas? É preciso dizer com força: a sua vida é dom de Deus. Não pertence a você. Você é guardião de si mesmo, não dono absoluto. João Paulo II, que enfrentou tanto sofrimento, afirmou: a vida é sempre um bem. Mesmo quando marcada pela dor, ela é dom precioso que deve ser defendido. Por isso, quem cai nesse pecado precisa buscar ajuda, cura, oração e reconciliação. A confissão é também um lugar para recuperar o amor por si mesmo, porque ali Cristo nos devolve a dignidade de filhos amados do Pai. Chamado à consciência. Talvez este seja o ponto mais difícil. Reconhecer que muitas vezes nós mesmos somos nossos maiores inimigos, mas Cristo não veio para acusar, veio para salvar. A confissão nos liberta das cadeias que criamos contra nós mesmos. Pense, você trataria o seu corpo, a sua alma e a sua vida do mesmo jeito se visse neles o reflexo de Deus? Porque é isso que eles são. Aplicação prática. Antes da próxima comunhão, faça este exame interior. Tenho permitido que algum vício me escravize? Tenho respeitado a dignidade do meu corpo e da minha sexualidade? Tenho alimentado minha alma com oração e sacramentos? Tenho amado e cuidado da vida que Deus me deu? Se alguma resposta trouxer peso ao coração, vá ao confessionário. Lá, Cristo não só perdoa, mas cura. Ele devolve a liberdade, a pureza, a paz e a alegria de viver. E então, ao comungar, você experimentará a plenitude, corpo, alma e espírito unidos ao Senhor da vida. Depois de refletirmos sobre os pecados contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos, chegamos ao ponto central do alerta de São João Paulo II. O perigo de aproximar-se da Eucaristia em pecado grave, sem confissão prévia, sem arrependimento verdadeiro. São Paulo já havia advertido com palavras fortes: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Íncor 11:29. Essa passagem nunca perdeu sua força. Ela ecoa como um chamado à consciência, porque a Eucaristia não é um símbolo vazio, mas a presença real de Cristo. Recebê-la indignamente é uma profanação. João Paulo II, em sua encíclica Eclesia de Eucaristia, escreveu: a comunhão exige a graça. Se o cristão tem consciência de pecado grave, deve recorrer ao sacramento da reconciliação antes de aproximar-se da mesa eucarística. O que significa comungar indignamente? Não significa ser perfeito. Ninguém é. A comunhão não é prêmio para os santos, mas alimento para os pecadores que lutam pela santidade. Mas existe uma condição essencial: estar em estado de graça. Isso quer dizer não carregar pecados mortais não confessados. Se alguém tem consciência de haver caído em pecado grave e, mesmo assim, se aproxima do altar sem confessar, esse gesto não é bênção, mas sacrilégio. É como se disséssemos a Cristo: eu te recebo, mas não me importo com tua cruz. Eu aceito teu corpo, mas recuso tua misericórdia. Exemplos de situações de perigo: uma pessoa que vive uma vida de fé superficial, mas mantém relações extraconjugais, e mesmo assim vai comungar. Alguém que despreza a missa dominical, vive na indiferença, mas na Páscoa ou no Natal se aproxima do altar sem arrependimento. Um cristão que guarda ódio no coração e, sem perdoar, recebe o corpo de Cristo, que é amor. Esses gestos podem parecer piedosos aos olhos dos homens, mas diante de Deus se tornam graves ofensas. João Paulo II dizia em uma homilia: não banalizem a Eucaristia. Ela é fogo. Quem se aproxima com o coração impuro, queima-se. Quem se aproxima com amor é purificado. O confessionário como porta de entrada ao que fazer então. O caminho não é o medo, mas o arrependimento. A Igreja, como mãe, nos oferece o confessionário. Ali não encontramos um juiz severo, mas Cristo misericordioso, que espera o pecador para lavá-lo no sangue da cruz. João Paulo II, que passava horas atendendo
fazendo confissões quando era bispo e até como papa, dizia: a confissão frequente é o caminho da santidade. Quem se confessa, caminha sempre renovado. A confissão é a chave que abre novamente a porta da comunhão. É a preparação verdadeira para receber o corpo de Cristo com dignidade. O contraste da comunhão indigna, imagine duas cenas. Um homem que, mesmo em pecado grave, vai ao altar sem confessar, comunga sem arrependimento e volta ao banco. Exteriormente parece piedoso, mas interiormente seu coração permanece fechado. Outro homem, que reconhece sua culpa, vai ao confessionário, abre-se à misericórdia de Deus, recebe o perdão e depois se aproxima da comunhão com lágrimas nos olhos. Qual desses dois você acredita que sai renovado? A diferença não está no rito exterior, mas no coração. O chamado de João Paulo II, o Papa, não cansava de repetir: não tenham medo de Cristo, não tenham medo de confessar-se, não tenham medo da santidade. Ele sabia que muitos tinham medo de se aproximar do confessionário. Medo da vergonha, medo da verdade. Mas lembrava, a vergonha é saudável. A vergonha é sinal de que a alma ainda tem consciência. Depois da confissão, vem a paz. Portanto, o maior perigo não é reconhecer o pecado, mas recusar-se a confessar e, mesmo assim, comungar. Isso fecha a porta da graça. Aplicação. Prática, antes da próxima missa, pergunte-se com sinceridade: estou em estado de graça? Há algum pecado mortal em minha vida que ainda não confessei? Estou me aproximando do altar por rotina ou com fé e reverência? Se a resposta revelar a necessidade da confissão, não adie. Vá ao confessionário. Receba o perdão. Só então aproxime-se do altar com o coração limpo. E aí sim, você viverá a comunhão como o que ela realmente é. Não apenas um rito, mas um encontro profundo com Cristo vivo, que quer transformar sua vida. Um apelo final: não banalize a comunhão. Não transforme o maior tesouro da igreja em um hábito sem vida. João Paulo II disse: a igreja vive da Eucaristia, mas a Eucaristia exige corações convertidos. A pergunta que fica é simples, mas decisiva. Quando você se aproxima da comunhão, seu coração está pronto para acolher o Rei dos Reis? Chegamos ao fim deste percurso. Falamos dos pecados contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos e do grande perigo de aproximar-se da comunhão indignamente. Mas não terminamos aqui com um peso. Pelo contrário, terminamos com esperança, porque se o pecado é real, muito maior é a misericórdia de Deus. Se a culpa existe, infinitamente maior é o perdão que brota da cruz. São João Paulo II dizia com força: o futuro do mundo e da igreja passa pela Eucaristia e pela misericórdia. E o que é a confissão, senão a porta da misericórdia aberta para cada um de nós? Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha se lembrado de situações concretas da sua vida. Talvez tenha percebido que já se aproximou da comunhão sem estar em estado de graça. Não se culpe de forma desesperada. O Senhor não quer a sua condenação. Ele quer a sua conversão. A confissão não é um peso, é um presente. É o lugar onde deixamos para trás o pecado e recebemos de volta a paz. É o lugar onde Cristo nos devolve a liberdade de filhos amados. Um apelo pessoal: feche os olhos por um instante. Imagine-se ajoelhado diante do confessionário. O sacerdote o acolhe em nome de Cristo. Você abre o coração, reconhece as quedas e escuta aquelas palavras: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse instante, o céu se abre. A alma é lavada. O peso cai. E no próximo encontro com a Eucaristia, você não se aproxima com medo, mas com alegria. Não com culpa, mas com liberdade. Não com correntes, mas com asas. Esse é o sentido do alerta de João Paulo II. Não um aviso de terror, mas um chamado ao amor. Porque quem se confessa e comunga com o coração puro, experimenta o que nenhum prazer do mundo pode oferecer: a paz de Cristo. Uma atitude concreta. Hoje mesmo, tome uma decisão. Marque um dia para se confessar nesta semana. Faça um exame de consciência sincero, lembrando os pecados que ferem sua relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Leve tudo ao confessionário, sem medo, sem máscaras, e então, ao receber a comunhão, experimente de verdade o abraço de Cristo. João Paulo II concluiu certa vez uma homilia eucarística dizendo: não tenham medo de abrir de par em par as portas a Cristo. Quem se entrega a Ele nada perde. Ao contrário, ganha tudo. Que estas palavras ecoem em você. Não tenha medo da confissão. Não tenha medo de preparar seu coração. E na próxima missa, quando o sacerdote elevar a hóstia e disser: o corpo de Cristo, você poderá responder com toda a verdade: amém. Amém porque crê. Amém porque ama. Amém porque está pronto para receber
receber o Senhor da vida.